Juízes capítulo 13. Deus tem falado comigo nesse mês sobre a vida de Sansão. Quantos aqui conhecem já conhecem a história de Sansão? Né? Poucos. Que começa falando aqui em Juízes 13. E Deus tem falado muito comigo acerca da situação que nós estamos vivendo como igreja aqui no Brasil. Mas eu não quero falar sobre a situação da igreja aqui no Brasil. O que Deus colocou para eu compartilhar com você nesta manhã, com você que está nos assistindo, seja bem-vindo à nossa igreja, seja bem-vindo ao nosso canal, é sobre a vida de Sansão e a minha vida. Quais são os ensinos que a história de Sansão pode trazer para mim como homem, para você como homem, como mulher, como filho, como filha de Deus, como servo de Deus, como uma pessoa nesta terra. Porque a Bíblia, Deus deixou a Bíblia para nós nos guiarmos por ela, não para ser um livro decorativo ou um peso de papel, né, para colocar lá e prender os papéis para não voarem da tua escrivaninha, ou para ser como um amuleto de sorte para ficar aberto lá na entrada da tua casa, da sala, do escritório, ou simplesmente para pegar textos isolados, e como a caixinha de promessa, né? Já não está mais em moda como era antigamente, a caixinha de promessa, que a pessoa ia lá, fala comigo, Deus, e tirava aquilo lá. É óbvio que Deus vai falar, porque era só promessa que tinha ali, né? Agora, eu nunca vi uma caixinha de maldição, né? Ou uma caixinha de verdades. Não que as promessas não sejam verdades, mas ali era mais para dar um afago na alma do que qualquer outra coisa. Eu já fui muito abençoado, né? Já usei, minha avó falava, Nenê, vem cá, tira um versículo aí para você. Toda vez que chegava na casa dela, era a primeira coisa, era ir lá na caixinha de promessas, tirar um versículo bíblico e aí orar em cima daquele versículo. Bênção. Né? Mas a Bíblia foi dada por Deus para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir e qual direção devemos tomar e termos a nossa vida alinhadas à vontade de Deus. Alinhadas à vontade de Deus. E a vida de Sansão tem falado muito comigo sobre isso. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1, nós não vamos ler toda a história de Sansão, que vai até o capítulo 16, mas eu vou tentar falar tudo. Hoje é dia de ceia também, e prometo antes das 15h terminar. Aleluia. Diz assim, Juízes capítulo 13, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e ele disse, és estéril e nunca destes à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora, guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse a seu marido, um homem de Deus veio a mim, cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse, tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, Senhor meu,
rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco novamente e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se a mulher e correu para dar a notícia a seu marido, e lhe disse: ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? E ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei teu pão. Mas se fizeres holocausto ao Senhor, oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual o teu nome? Para que, quando se cumprir a palavra, te honremos. Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Aleluia. Pai, que a tua palavra seja revelada a nós nesta manhã. Que o teu Espírito Santo continue a agir no nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós lemos a promessa que Deus chegou para Manoá e sua esposa e falou que iria dar. Você viu que a mãe de Sansão era estéril, e o anjo veio e falou: olha, você está curada, e você vai conceber e vai dar à luz a um menino, e este menino ele vai ser um menino separado por Deus. Este voto de nazireu, que o anjo falou aqui, ele será nazireu, é um voto de consagração, que ele seria exclusivo para o Senhor. Há uma ordem entre os judeus de nazireus, que são pessoas, são homens, meninos, moços, separados para serviço exclusivo de Deus. É a mesma raiz da palavra santidade, santo, separado, consagrado, separado com o propósito de servir a Deus. Então Sansão já nasceu, ou seja, já foi concebido com este propósito, com esta promessa de ser consagrado para Deus, de ser separado para Deus, de ser de uso exclusivo do Senhor. Ser de uso exclusivo. Há um tempo atrás tinha uns adesivos, né, propriedade exclusiva do Senhor, que colocava nos carros e tudo mais. Só que eu via tantos carros fazendo tanta barbaridade, e eu falava: bem, não pode ser exclusivo do Senhor desse jeito. E aí Sansão, ele não é isso que é a mensagem, tá? Sansão, ele nasceu com esse propósito. Havia uma ordem. E quando Manoá ouviu, ele quis saber imediatamente, quis buscar ao Senhor, quis consultar ao Senhor para saber exatamente o que deveria fazer com aquela criança. O que deveria fazer com aquela criança que iria nascer? E o versículo 8 fala: olha, então ele orou a Deus e falou que esse homem venha novamente ter conosco, para que ele nos ensine o que nós devemos fazer com esta criança que há de nascer. Como pai, Manoá teve a atitude correta de consultar a Deus e pedir conselhos para Deus. Deus, eu preciso do teu ensinamento. Porque se é uma criança com todos esses dons e vai ser uma criança separada para o Senhor, me ensina o que fazer com ele. Porque por mim mesmo eu não sei o que fazer. E Sansão nasceu, começou a crescer, começou a brincar, Sansãozinho lá brincando de carrinho, de bolinha de gude, lá nos campos de Israel. E ele começou a se destacar entre os seus colegas, entre os seus amigos.
Mas Sansão, se você ler, você vai ver que o Sansão era um pouquinho uma criança mimada. Era uma criança, já que ele seria tão especial assim, os pais dele começaram a proteger muito Sansão. Começaram a envolver e a tentar livrar Sansão de algumas situações. E por que eu digo que ele era mimado? Porque a história de Sansão mostra um certo mimo. Mostra um certo mimo. E ele começou a crescer, e a crescer, e a crescer, e a se destacar. Vocês sabem da força de Sansão? Sansão era um homem forte. Né? Isso é uma heresia particular minha, depois eu vou ter que editar isso. É uma heresia particular minha, um pensamento meu. Para mim, Sansão não era assim como o Vladimir, né? Alto, forte, robusto, né? Musculoso. Para mim, fisicamente, ele não era tão forte assim. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, ele realizava proezas. Se ele fosse alguém naturalmente forte, não precisaria do Espírito Santo vir sobre ele para ele arrebentar uma corda ou rasgar um leão, se ele fosse lá forte. Porque eu já vi na televisão homens fortes rasgando listas telefônicas. Quem é que é da época de lista telefônica aqui? Né? Que hoje não tem mais, né? Lista telefônica, aquele calhamaço assim, né? Rasgando na mão facilmente. Por quê? Porque são homens fortes que foram adestrados, né? Marombaram pra caramba, né? Tudo bombadão e tudo mais. Então, para mim, particularmente, não era esta a característica de Sansão. Ele não era fraco. Ele não era fracote, magricela, pequenininho, para mim não era também, mas tinha esse diferencial na vida dele. Né? Porque se as pessoas viam que era somente quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, que ele possuía essa força, então era algo sobrenatural e não algo natural. Você me entende? Se você concorda comigo, amém. Se não concorda, é a minha posição, é o que eu acho. Até que Jesus fale, Eberson, você está errado, se arrependa, pecador miserável. Né? E aí tem que me arrepender e falar, Deus, não é isso. Mas aos meus olhos é isso. Porque não tem como nós realizarmos algo na nossa força natural quando é algo direcionado por Deus. E Sansão começou a manifestar isso. E a fama de Sansão começou a correr. Mas no capítulo 14, diz a Bíblia que Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Sansão, e aqui começa a mostrar aquilo que eu falei do mimo de Sansão. Sansão, ele desceu até a cidade de Tina. A cidade de Tina, a palavra Tina significa porção. Porção. Ele desceu até lá e ele viu uma mulher. Diga quem está ao teu lado, fale assim, ele viu. Ele viu uma mulher. E ele voltou e ficou apaixonado. Ficou lá, o coração dele começou a bater mais forte, ficou babando. Ele ficou, ai, que mulher linda. E ele chegou para os seus pais e falou, olha, eu vi lá uma mulher lá em Tina, e eu quero que vocês vão lá e a tomem por mulher para mim, e me tragam. E o pai dele falou, mas Sansão, não tem mulher suficiente aqui em Israel para que você deseje a mulher dos estrangeiros? A mulher do outro lado, que não faz parte da nossa tribo? Mas ele bateu o pé e fez biquinho e falou, não, eu quero ela. Eu quero ela. E a Bíblia diz aqui ainda, no final do versículo 3, mas Sansão disse a seu pai, toma-me esta, porque ela me agrada muito. Ou seja, se não for essa, eu não quero mais ninguém. E o pai, querendo fazer a vontade do filho, foi lá e fizeram. E o versículo 4 fala assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor,
que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus se levantavam contra o povo de Israel. Mesmo nessa situação, o propósito de Deus nisso daí era achar uma ocasião para Sansão se infiltrar no meio dos filisteus, no meio do inimigo, para acabar de vez com o domínio dos filisteus, da opressão dos filisteus contra Israel. Mas ali nem Sansão sabia, muito menos os seus pais. Muito menos os seus pais. Ou seja, ele viu alguém que não era para ele ver, ele desejou alguém que não era para ele desejar, mas mesmo assim havia um propósito de Deus para aquilo. Havia um propósito santo para aquilo. Havia um propósito divino para aquilo. E muitas vezes é assim na minha vida e na tua vida também. Nós vemos alguma coisa e somos dirigidos a fazer algo ou a irmos a um determinado lugar que a princípio não seria o mais correto, mas Deus tem um propósito com aquilo. Mas só que é um lugar muito perigoso para nós pisarmos. É um lugar muito perigoso para nós entrarmos como filhos de Deus. É um lugar muito perigoso para nós caminharmos. Por isso nós temos que manter firme a confissão de fé e guardar firme o propósito de Deus no nosso coração e mantermos firmes a nossa identidade em Deus para sabermos o propósito que Deus está nos levando para tal lugar ou para fazer determinadas alianças. Aí você deve estar, mas Eberson, eu não estou captando muito bem isso daí ainda. Sansão tinha um propósito, tinha um chamado de Deus, amém? Da mesma forma que eu e você temos um chamado de Deus. O propósito de Deus com Sansão era que ele fosse libertador de Israel. Da mesma forma que eu e você somos chamados para sermos libertadores da nossa família, da nossa casa. Sansão, ele tinha a unção de Deus que quando o Espírito Santo do Senhor se apossava dele, ele realizava proezas. Da mesma forma, eu e você, quando o Espírito Santo vem sobre nós, o Espírito Santo deve habitar dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de nós, e quando o Espírito Santo nos enche, nos toma, nós realizamos proezas. Podemos orar de uma maneira mais incisiva e guerrear e fazer decretos, estabelecer alianças de Deus em um determinado local, principalmente sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas, diga mas, uma coisa que Sansão não soube guardar, e aqui, a partir do capítulo 14 aqui até o capítulo 16, a Bíblia começa a mostrar isso, que o que Sansão não soube guardar foi o zelo com as promessas de Deus, foi o zelo com a unção de Deus, foi o zelo com o sagrado de Deus na vida dele, com aquilo que era sagrado, que Deus havia colocado, com a promessa de Deus na vida dele. Porque Sansão, como um garoto mimado, ele começou a brincar com a unção de Deus. E aqui é algo muito perigoso, quando homens e mulheres de Deus começam a brincar com a unção que receberam, com a promessa que receberam. Quando há pessoas que são salvas por Jesus começam a brincar com a salvação, começam a brincar com aquilo que Deus depositou. E aqui ele se casa com esta mulher, e ele, quando estava indo para o casamento, para as bodas, ele se desvia do caminho dos seus pais, e aqui é algo muito perigoso de se fazer. Quando nós nos desviamos dos caminhos dos nossos pais, quando são dirigidos pela palavra de Deus, porque era um caminho certo para andar, mas Sansão decidiu se desviar, mas não é esse o centro da mensagem aqui, né? E ele, quando se desviou do caminho, ele se deparou ali com um leão, que veio contra ele, e ele pegou aquele leão e rasgou de cima embaixo, e largou ele morto lá, e foi até a cidade de Timná. Aí quando ele voltou, ele foi lá ver o leão. O que tinha acontecido com o leão, se o leão estava mortinho lá ainda. Eu fiquei pensando, o que Sansão foi lá ver o leão morto? O que Sansão foi lá ver o leão morto? E aí Deus falou comigo, isso daí era um ponto de orgulho para ele.
Ele queria ver se realmente o inimigo dele estava lá derrotado e sendo devorado. E quando ele chegou lá, ele viu que não tinha bichos comendo o leão, mas sim tinha um enxame de abelhas. E ele botou a mão dentro do leão e tomou daquele favo de mel e comeu daquele mel e ainda levou para os seus pais. Ele começou a fazer algo que Deus havia falado para ele não fazer. Ele não podia ter contato com o morto, com coisas mortas. Ele não podia ter contato com coisas mortas. Na vida cristã, muitas vezes nós somos levados a ter contatos com coisas mortas, com obras mortas. Deus, Ele não quer que nós tenhamos esse tipo de contato. Deus, Ele não quer que você, ou que pessoa alguma sobre a face da terra consulte mortos. É abominação ao Senhor. É abominação ao Senhor. Não é agradável aos olhos de Deus consulta aos mortos. E tem muita gente, mesmo dentro da igreja, que, não, é brincadeirinha. É brincadeirinha. Tem gente que, eu vou ler horóscopo, só para ler horóscopo. Né? Começa a brincar com aquilo que é sagrado, começa a brincar com aquilo que recebeu. Eu vou lançar sorte aqui para ver aquilo que até Deus quer que eu faça. Não é certo isto, é errado, meu querido e minha querida, não é da parte de Deus fazer isto. Amém? Amém? E Sansão, ele começou a brincar, e foi lá e teve contato com o morto, pegou lá o mel, levou ainda para a casa dos pais dele, e mentiu, ocultando de onde havia saído aquele mel tão saboroso. E aí aí sim ele voltou para Tina, e para a boda, para o seu casamento, junto com seus pais. Aí no meio da festa, no meio da bebida, no meio de tudo mais, aí ele tão sábio, tão poderoso, tão orgulhoso, tão metido, ele falou, chamou 30 moços lá e falou, eu vou propor um enigma para vocês. Se vocês descobrirem esse enigma, eu vou dar 30 vestes reais, 30 vestes de príncipes para vocês, se vocês conseguirem descobrir. Do devorador saiu a doçura. Como que é? Do comedor saiu a comida e do forte saiu a doçura. Está ali no capítulo 14, versículo 14. E aqueles moços ficaram intrigados. Como que é isso? Do devorador saiu a comida e do forte saiu a doçura. Como que é isso? E ninguém conseguia descobrir. E por 7 dias que durava o casamento judeu, por 7 dias eles ficaram lá, até que eles chegaram para sua esposa e falaram, você é do nosso povo. É melhor você persuadir Sansão, porque não pode um hebreu prevalecer contra nós. É melhor você persuadi-lo para que ele conte a resposta e a gente prevaleça. E aí, a mulher, quando quer uma coisa, ela sabe como fazer. Né? A mulher, quando quer algo, ela consegue, né, Ampar? Vocês, mulheres, têm esse dom divino, né, de conseguir aquilo que vocês querem. E ela chegou para Sansão, você me ama? Mas você me ama mesmo, Sansão? De verdade? Sansãozinho, príncipe do meu coração, você é tão lindo, tão forte, mas você me ama mesmo? Se você me ama, conta para mim. Aí Sansão, não, mas Sansão, eu sou tua mulher, você vai ter segredos comigo, na nossa noite de núpcias, na nossa semana de casamento, já vai começar as mentiras entre nós? Sansão, conta para mim. E Sansão, como marido, foi e contou, e ela contou para aqueles moços, e aí
Aí ele ficou revoltado, ele foi adiante, irado, matou 30 moços de uma outra cidade, roubou suas vestes, trouxe e jogou para aqueles moços que haviam descoberto o enigma. E aí começa a queda de um homem que tinha uma promessa de Deus. Aí começa a queda porque ele começou a brincar com aquilo que era sagrado. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 19: se tu voltares para mim, eu voltarei para ti. Se apartares aquilo que é precioso daquilo que é vil, se apartares o profano do sagrado, então você será minha voz. E muita gente hoje em dia tem brincado com aquilo que é sagrado e não tem se apartado daquilo que é profano, daquilo que é vil aos olhos do Senhor. Muita gente dentro das igrejas hoje, com promessas de Deus, com o chamado de Deus, com a unção de Deus, muita gente tem brincado com aquilo que é sagrado e tem se corrompido com aquilo que é profano, tem feito alianças com aquilo que não deveria fazer, mesmo que fosse uma direção de Deus, mas chega ali, Deus fala, olha, vai para tal lugar, entra em tal emprego, muda de empresa, se case com tal pessoa, e aí você até aceita aquilo e fala, Deus está no caminho, Deus está nesse negócio, Deus tem esse propósito, mas quando homens e mulheres de Deus começam a atingir um certo posto dentro daquela empresa que mudou, começam a se corromper, começam a negociar aquilo que era sagrado. Você está entendendo? Quando pessoas começam a brincar muito com a unção de Deus, aquilo que era errado antigamente já não passa a ser mais errado. Aquilo que era abominável antes, que não, essas coisas eu não quero nem participar, já passa a ser comum. Não tem tanto problema. A pastora Lilian abriu o culto lendo qual salmo? Salmo capítulo 1, Salmo 1, que fala exatamente sobre isso. Bem-aventurado aquele que não... Bem-aventurado o homem ou a mulher, como ela leu, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. E tem muita gente hoje que o lugar que eles mais gostam de ficar é dentro da roda dos escarnecedores, escarnecendo, zombando, fazendo alianças malditas. Você está me entendendo? Fazendo coisas que desagradam ao Senhor, participando de conchavos, participando de negociatas malditas, participando de roubo, participando de planos que vão destruir pessoas. Muitos homens e mulheres de Deus que têm se submetido a isto, buscando uma posição na sociedade. E o que Deus fala para nós através da vida de Sansão é: tome cuidado para não profanar aquilo que é sagrado. Tome cuidado para não profanar aquilo que era sagrado. Sansão pensou somente nele durante toda a sua vida. Depois no capítulo 15, mostra a vingança de Sansão, e no capítulo 16 mostra novamente que Sansão, ele foi até uma outra cidade, até Gaza. E o que Sansão viu ali, o que aconteceu com Sansão novamente? Ele viu outra mulher. Ele viu outra mulher. Versículo 1. Foi Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta e entrou para passar a noite com ela. Sansão, ele
como a maioria dos homens do sexo masculino, eles são atraídos pelo seu olhar. E Sansão, mais do que qualquer outro homem, foi atraído e traído pelo seu olhar. E novamente Sansão faz negociatas, Sansão, ele se submete. Aí depois desse caso, no versículo 4, ele viu novamente outra mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila, se afeiçoou e decidiu ficar com ela. E aí aí terminou a queda de Sansão. E mais do que nunca, nós vemos aí no capítulo 16, Sansão brincando com aquilo que Deus havia dado para ele. Dalila vai e fala: Sansão, me conta teu segredo. Não desse jeito, né, que eu estou falando aqui, né, durante a noite, na tenda de Dalila e tudo mais, com perfumes, com incensos, né, e tudo mais. Aí Dalila chega para Sansão: me conta teu segredo, Sansão, me conta teu segredo, me conta o teu segredo, me conta o teu segredo. E aí Sansão fala: olha, se você me amarrar com 7 cordas novas, minha força não vai ter poder. Aí ela fala: é mesmo? Aí dá vinho para ele beber, deixa ele bêbado. Ele não podia beber bebida forte, nem fruto da videira, lembra? Errou novamente, se distanciou dos caminhos de Deus novamente, dos propósitos de Deus novamente. E começou a brincar, fazer um joguinho. E Dalila, quando ele estava lá, caído, bêbado, dormindo, foi lá e amarrou com as cordas do jeito que ele falou. E aí foi testar: Sansão, os filisteus estão vindo contra você. E ele levantou e rasgou as cordas. E ela ficou brava: Sansão, você me enganou e tudo mais. E foi assim numa outra noite, e foi assim numa outra noite, até que Dalila chega para ele e fala: Sansão, você não me ama. Você fica zombando da minha cara, Sansão. Você não é esse homem que você diz ser. O inimigo, meus queridos, sabe muito bem quais são os nossos pontos fracos. E lembra que eu falei que Sansão era orgulhoso? Sansão não aceitaria ser colocado nessa posição de: você não é o homem que eu gostaria que você fosse. Você não me ama. Você não me honra. Você não é este homem que você diz ser. Você não é nada. Sansão, o diabo, o inimigo, sabia muito bem onde tocar Sansão. Da mesma forma que ele sabe muito bem onde tocar a mim e a você. Porque ele conhece os nossos pontos fracos. E aí Sansão, ele fala: tá bom. Desde o ventre da minha mãe, desde criança, não se passou navalha sobre a minha cabeça. Porque havia um voto de ser nazireu. E se passar a navalha sobre a minha cabeça e cortar os meus cabelos, as minhas tranças, aí está o segredo da minha força. E dessa vez ela acreditou, porque ela sabia onde ela tinha tocado no orgulho de Sansão. E Sansão não iria mais brincar com ela. Sansão não iria mais mentir para ela. E aí ela chamou os soldados filisteus e falaram: agora é fato, agora ele contou, agora ele abriu mesmo o coração dele para mim. E Dalila grita novamente, como das outras vezes: Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Vire aí no capítulo 16, versículo 20, que para mim é um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia, que diz assim: então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas, diga mas, não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Que tristeza! Que
tristeza, um homem com promessas de Deus, um homem com chamado de Deus, uma pessoa que foi ali desde o ventre da sua mãe, desde antes do ventre da sua mãe, marcado com uma promessa, marcado com algo poderoso de Deus para fazer, para trazer libertação para o seu povo, para ser ungido de Deus, para ser cheio do Espírito Santo. No momento mais crucial da vida dele, ele se levanta e fala: eu vou ganhar como eu ganhei das outras vezes, eu vou me sobressair como me sobressaí das outras vezes. Mas ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Que coisa triste para um homem de Deus. Que coisa triste para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Não saber que o Espírito Santo não está mais com ela, com ele, com esta pessoa. O porquê que o Espírito Santo se ausentou? Porque ele brincou até as últimas consequências com aquilo que havia de mais sagrado. A unção de Deus. A unção de Deus. Deus está querendo nos ensinar hoje, nesta manhã, meus queridos, a não brincarmos com aquilo que Deus tem colocado para nós. Há pessoas aqui com muita unção. Há pessoas aqui com promessas de Deus. E o Senhor vem para nós nesta manhã para nos dizer: não é mais tempo de ser infiéis ao chamado que eu fiz. Não é mais tempo de brincar com o sagrado, não é mais tempo de brincar com a unção, não é mais tempo de misturar o sagrado com o profano, não é mais tempo de se assentar na roda dos escarnecedores, não é mais tempo de ficar detido no caminho dos pecadores, não é mais tempo de fazer alianças erradas, não é mais tempo de brincar com a palavra de Deus, não é mais tempo de zombar da unção de Deus, não é mais tempo de ficarmos preocupados com o nosso orgulho pessoal, não é mais tempo destas coisas, é tempo de nos voltarmos para a palavra de Deus, é tempo de voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, porque quando nós desviamos os nossos olhos da palavra de Deus, 3 coisas acontecem. Primeiro, nós perdemos a visão, que foi o que aconteceu com Sansão. Os filisteus pegaram e imediatamente furaram os olhos dele. O pecado cega, a distância de Deus cega, brincar com as coisas de Deus cega, perde a visão, perde a direção, perde o rumo, perde tudo. Em segundo lugar, o pecado amarra. Sansão foi amarrado. O pecado te prende, te aprisiona. Brincar com o santo aprisiona. Em terceiro lugar, o pecado escraviza. Aqui o final do capítulo 21, versículo 21 diz assim: então puseram-no a girar no moinho, no cárcere. Escraviza, prende. Sansão, que tinha um chamado para ser herói, ele se tornou um palhaço. Que as pessoas ali, os filisteus, viam ele rodando aquele moinho e zombavam e tiravam sarro e falavam: Sansão, e agora? Cadê toda a tua força? E aí agora? Cadê toda a unção que você tinha, homem de Deus? E agora, cadê aquele Deus que você falava tanto? De herói ele virou um palhaço, e tem muita gente hoje dentro das igrejas que tem se tornado palhaço nas mãos do inimigo, que tem servido de zombaria, de chocarrice para aqueles que estão do lado de fora. Pessoas que brincam com a unção de Deus e que misturaram o santo e o profano e já não conseguem mais distinguir aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Aquilo que era errado no passado já não é mais errado hoje.
E isto traz destruição para o povo de Deus, para a casa de Deus. Nós temos que olhar para a vida de Sansão e aprender com os erros dele e olhar para a nossa vida e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, pois eu não quero ser escravo do pecado, escravo do meu orgulho, escravo da minha falta de seriedade com as coisas de Deus. Porque tem muita gente hoje que não leva Deus a sério, como Sansão não levou o seu chamado a sério. Deus, Ele quer levantar aqui entre nós pessoas fortes, cheias do Espírito Santo, que levem a sério o seu chamado, que levem a sério a porção que foi depositada por Deus na sua vida, que não precisa ir no terreno do inimigo pegar uma porção do lado de lá, mas que leva a sério aquilo que foi depositado na sua própria vida por Deus. E vocês sabem o final da história de Sansão. Que ele ora, pede misericórdia e pede para Deus: Deus, mais uma vez somente, vem sobre mim, como antes. E numa festa lá, vocês sabem, ele foi colocado como espetáculo lá no templo de Dagon, que iriam zombar dele, iriam brincar com ele, do herói que virou palhaço, do poderoso que virou um fracote, de um libertador de Israel a um rodador de moinho. E aí ele pede para ser colocado do lado das colunas do templo, e ele ora e fala: Senhor, vem mais uma vez como antes. E pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo vem sobre Sansão novamente, ele consegue derrubar aquelas colunas, e a Bíblia diz que ele matou mais filisteus ali do que em toda a sua vida. Muita gente, eu já ouvi pessoas falando: então ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Mas não era o propósito de Deus que ele morresse tão jovem como ele morreu. Tem muita gente morrendo antes do tempo, porque tem brincado com as coisas de Deus. Tem muita gente que está morrendo espiritualmente, porque tem brincado com o sagrado. Tem muita gente que está morrendo, fazendo com que sua família morra, fazendo com que o seu povo seja destruído. Pode até não morrer fisicamente, ir para o caixão, ser enterrado no cemitério, mas faz com que as famílias, tem feito com que as famílias estejam morrendo, se destruindo, porque não tem dado valor à unção de Deus na sua vida. Não tem dado valor às promessas de Deus na sua vida. Não tem dado valor àquilo que Deus trata como santo, como sagrado. E tem profanado o templo santo do Senhor, que não é esta casa, não é este prédio. O templo santo do Senhor é o meu corpo, é o teu corpo. Que lá em Coríntios Paulo fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E temos profanado. Porque aquilo que era errado, como eu já falei, não é mais errado hoje. Não é bem assim, Eberson. Não é bem assim. Eu tenho falado para os adolescentes, uma das frases mais malditas que nós temos nos nossos tempos é quando a gente vai conversar com alguém e fala assim: olha, isso não é certo fazer. A Bíblia, diz que não é correto agir assim. Eberson, não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver é porque mostra que já tem tudo a ver. Quando a pessoa vira e fala assim: não tem nada a ver, que isso, vai acabar de ser careta. É porque tem tudo a ver. É porque realmente a pessoa sabe e não quer entender que o que ela está fazendo é errado aos olhos de Deus. E eu tenho falado com os adolescentes: não é mais tempo de vocês
ficarem brincando com as coisas de Deus, com as promessas de Deus, porque vocês são a geração da promessa de Deus. Deus sonhou com essa geração de adolescentes, para este tempo, para esta época no nosso país. Da mesma forma que Deus sonhou com a tua vida, Deus sonhou com a tua família, Deus sonhou com você desde antes de você nascer. E da mesma forma que foi com Sansão, é com a tua vida. Deus te escolheu desde antes do ventre da tua mãe. Ele te gerou e Ele te marcou com o propósito de te tornar um vencedor nas mãos dEle. Um herói, uma heroína. Não permita que o pecado te transforme de herói em palhaço. Não permita que os prazeres desta vida te torne de um libertador a um escravo. Não permita que os prazeres desta terra roubem a unção da tua vida, meu querido e minha querida. Roubem as promessas da tua vida, meu querido e minha querida. Não permita isto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem muitos maridos que estão negociando as suas famílias, que estão entregando a sua casa de mãos beijadas para o inimigo, para a prostituição. Estão entregando a sua família algo valoroso, algo valioso. O casamento, uma família edificada sobre Cristo. E tem entregue, tem negociado, tem brincado com esta unção familiar que Deus colocou. Por 2 minutos de prazer na frente de uma internet, 5 minutos de prazer na cama com uma mulher, com uma prostituta. Não é tempo de nós brincarmos mais com aquilo de sagrado que Deus nos deu. Tem pais que têm negociado com seus filhos e deixando seus filhos entregues. Uma vez nós estávamos voltando de Belo Horizonte, estávamos de carro, e quando no final da Fernão Dias, quando deu para ver toda a cidade de São Paulo, a presença de Deus veio dentro do carro de tal maneira que eu comecei a chorar, e a Andréia do lado, quer que eu dirija, né? Eu, não, e chorando, e eu comecei a orar e falar, pedir perdão, e a falar sobre a cidade de São Paulo, que os pais têm entregue seus filhos a Moloque, têm abandonado seus filhos e corrido atrás do dinheiro, têm abandonado seus filhos e largado nas mãos de pessoas estranhas e se internado nos escritórios e trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, 18 horas por dia, atrás do dinheiro, atrás da fama, atrás do reconhecimento. Filhos têm sido sacrificados espiritualmente, a vida dos filhos tem sido sacrificada porque os pais não têm mais tempo de cuidar dos filhos. Porque nós pais não temos mais tempo de cuidar dos nossos filhos, porque a opressão, a tirania do tempo, a tirania da promoção, a tirania do sucesso, a tirania da prosperidade tem nos engolido, e nós temos que não dar mais tempo para trabalhar no escritório, leva trabalho para casa e chega lá, nem fala com os filhos, famílias não se assentam juntos mais à mesa, e o pai nem sabe mais como está a vida do filho, e o filho vai crescendo, e vai crescendo, sem direção, sem instrução do pai, e Deus começou a me mostrar isso, que os filhos têm sido sacrificados a Moloque, não mais fisicamente, mas sim espiritualmente. Por isso nós temos hoje uma geração de filhos aí fora, rebeldes, que não se sujeitam à autoridade, não se sujeitam à liderança, são revoltados e rebeldes e desprezam todo tipo de autoridade. Porque nós brincamos como pais e não damos atenção devida para os nossos filhos.
É tempo de nos arrependermos. E não como Sansão, falarmos, Senhor, mais uma vez, vem como antes. Pela última vez. Mas pedimos misericórdia a Deus e falarmos, Senhor, vem mais uma vez, como antes, para um novo recomeço, para um novo tempo, para um tempo em que eu vou me levantar como homem, como mulher do Senhor, para este tempo, para a minha casa, para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para a igreja que o Senhor tem me plantado, para o local onde o Senhor tem me colocado. Eu vou me levantar de acordo com a Tua promessa para a minha vida. Eu me arrependo, Senhor. E sabe de uma coisa, meu querido e minha querida? Isso funciona. Porque eu já estive na situação que Sansão esteve. Uma vez eu cheguei para o pastor Haroldo e falei assim, pastor Haroldo, não tem mais jeito. Haroldo, não tem mais jeito não. Sabe, já brinquei muito e brinquei. Já negociei muito e tinha negociado. Falei, Deus não tem mais nada não. Eu não acredito mais em mim. E ele falou, Eberson, Deus acredita. Deus acredita. Teu tempo ainda não chegou ao fim. Teu tempo ainda não chegou ao fim. Se você quiser, Deus pode restaurar tudo como antes e fazer ainda coisas mais excelentes. E eu não acreditando muito, mas mesmo assim eu falei na hora, tá bom, Haroldo, vamos embora. Vamos ver. E se eu estou aqui hoje, é porque um dia eu fiz a oração de Sansão, mas não pedindo pela última vez, mas pedindo novamente, Senhor, como da primeira vez. Faz novamente, Senhor, como o Senhor fez da primeira vez. Se há uma promessa, se há uma unção, traga novamente, Senhor. E é assim, meu querido e minha querida, que tem que ser na nossa vida, na tua vida, na tua vida. Os sonhos de Deus, eles não morreram ainda, ainda tem chance, ainda tem chance, ainda tem chance. Sansão, ele se arrependeu e ele morreu. Mas hoje é tempo de você se arrepender e viver e destruir mais inimigos do que você destruiu até hoje na tua vida, ainda em vida. Não precisa ser coroado com morte física, mas precisa ser coroado com a tua morte. A morte do orgulho, a morte da prepotência, a morte da arrogância, a morte da falsa espiritualidade, a morte do legalismo. É esse tipo de morte que tem que acontecer. A morte do eu. A morte do eu. A morte do eu. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Cruz, sinal de morte, mas neste versículo, símbolo de renúncia. A renúncia de mim mesmo, a renúncia das minhas vontades, a renúncia das minhas paixões naturais. E falar, sim, Senhor, eu quero o teu amor, eu quero a tua vontade para a minha vida, eu quero o teu propósito para a minha vida, eu quero a tua restauração na minha vida. E hoje é uma manhã para que isto aconteça em cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O único palhaço entre nós, ou melhor, não entre nós, mas o único palhaço que nós devemos ter conhecimento é do diabo e seus demônios. Entre os santos, não podemos ter palhaço nenhum. Entre os santos, não podemos ter ninguém que ao invés de seguir um caminho de vitória, fica ali rodando uma roda de moinho. Rodando uma roda de moinho. E não é tão leve assim essa roda não, igual dando voltinha aqui. Vire para quem está ao teu lado e fale assim, meu querido ou minha querida. Fale aí. Eu tenho uma estrada muito longa para caminhar com Deus.
E eu não quero ficar dando voltinha em volta do moinho, não. Você não foi chamado para ficar dando voltinha em volta do moinho, não, viu? Brincando de gira-gira. Como a pastora Lilian falou, você tem um alvo, Deus tem um alvo na tua vida. E é tempo de nós, como igreja do Senhor Jesus, alcançarmos o alvo que Ele tem para nós. É tempo de você, meu querido, de você, minha querida, de você que está nos assistindo, alcançar o alvo para a tua vida. Deus, Ele fez um depósito na tua vida. E é tempo de você alcançar este propósito, o propósito desse depósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra seja selada no nosso coração, no nosso espírito, Pai, em nome de Jesus. Que, ó Pai, diferentes de Sansão, aqui, ó Pai, possamos ter homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, e que amem andar na verdade da Tua palavra, que amem andar no sagrado da Tua presença, Pai, que não negocia aquilo que é profano, que não negocia aquilo que é santo com o profano, trocando, fazendo barganhas com a unção, apenas para ganhar status, apenas para ganhar amizade de outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, que entre nós não haja nenhum tipo de falsidade, ó Pai, que mata outras pessoas para serem reconhecidas pelo chefe, pelo patrão, e que puxam o tapete, como a gente fala aqui, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, mas que aqui nós tenhamos aqui uma congregação de santos, ó Pai, que amem a Tua palavra, ó Pai, que amem a Tua palavra, Senhor, que não vão se sujeitar a serem escravizados pelo diabo, pelo inimigo, mas que vão se sujeitar ao Teu senhorio, ao senhorio do Senhor Jesus, para fazer aquilo que o Senhor manda através da Tua palavra, em nome de Jesus. Que a unção do Senhor na vida de cada um seja manifestada, ó Pai, diante das adversidades, e que as pessoas vejam que é o Senhor com cada um de nós, ó Pai, que tem levado o Teu bom termo na nossa vida, que tem dado o Teu bom termo na nossa vida, ó Pai, um decreto de vitória, um decreto de bênção, um decreto de santidade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós aqui hoje possamos nos levantar em santidade ao Senhor, ó Pai, em santidade ao Senhor, ó Pai, em santidade ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Hoje nós temos ceia do Senhor. E é um ótimo momento para você realmente colocar diante de Deus aquilo que o Senhor foi falando com você enquanto nós estávamos ministrando. É um ótimo momento, se você não fez isso ainda, de se arrepender de ter misturado o sagrado com aquilo que é profano. É um ótimo momento de você se arrepender de ter vendido, entregue de mão beijada os segredos da tua unção para o inimigo. De ter achado que era forte demais e que poderia brincar, porque na hora H você ia conseguir se sair. Mas aí você viu, acordou um dia e viu que você não foi forte o suficiente para dizer não na hora H. É um ótimo momento antes de participarmos da ceia do Senhor para restaurarmos a aliança com Deus. É um ótimo momento antes de participarmos da mesa do Senhor para que você fale: vem sobre mim novamente, Espírito Santo de Deus. E falar como Davi falou: torna a dar-me a alegria da tua salvação,
Não retires de mim o teu Espírito Santo. Vem sobre mim novamente, Senhor. Vem sobre mim novamente. Vem como antes. Vem como no início, Senhor. Vem como no princípio. E faz novamente os teus feitos poderosos na minha vida. Vem como antes, Senhor. Eu me arrependo e me coloco em humildade diante do Senhor.